Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. E hoje eu vou começar o vídeo compartilhando para vocês como é que eu estou me virando na cozinha. Lembra que nos vídeos atrás eu mostrei para vocês que nós tínhamos dois desses fogões elétricos, né? De uma boca só. Só que o nosso maior parou de funcionar. Eu acredito que é um fusível que deve ter queimado. Mas a gente não levou para arrumar, até porque nós teríamos que procurar uma assistência onde conserte. O que nós decidimos? Usar o nosso fogão, que nós temos gás, né? Só precisava comprar a mangueira e fazer uma adaptação aqui para eu poder cozinhar até a nossa cozinha chegar. É para ela chegar essa semana. Mas só que não é só chegar. Tem que chegar, tem que montar e vai demorar pelo menos mais uma semana. Aí eu e o Léo tivemos a ideia de colocar, porque ele não pode ficar só apoiado em cima da bancada, né? Ele tem que ficar pelo menos 10 centímetros de altura para circular a ventilação embaixo. Aí nós tivemos a ideia de colocar umas madeirinhas, fizemos tipo um U, né? Uma caixinha assim em U e apoiamos. Ok, fomos lá na loja de manhã, compramos madeirinha, compramos uma mangueira, só que esquecemos de uma emenda para colocar na saída do gás. E aí já era 11h30, não quisemos voltar. E a ideia não era o almoço de hoje, né? Era outra coisa. Mas aí tem que cozinhar porque o Léo tem que trabalhar, o Pia daqui a pouco chega da escola e não tem nada pronto. Aí eu tô fazendo uma pasta, aí tô usando aqui esse fogãozinho aqui que a gente tem de uma boca. Como ele é pequeno, ele demora mais para esquentar. Então não teria como eu fazer, não daria tempo de eu fazer um molho ali e cozinhar a pasta. Aí o que eu fiz? O molho eu estou fazendo no forno. E tá dando certo. Forno bem quente. Aí eu tô fazendo um molho aqui de berinjela, cenoura, tomate e depois eu vou colocar tono para finalizar. E o cheiro tá muito bom e tá dando muito certo. Eu tô compartilhando com vocês só uma ideia de como se virar na cozinha quando você não tem as ferramentas certas para cozinhar. Ah, podia de comida, comprar comida? Sim, podia. Mas eu não quis porque temos que economizar, né? Comer fora é caro, mesmo aqui. Então, vou compartilhar com vocês que tá dando super certo fazer o molho no forno e a pasta ali. Daqui a pouco tá pronta, eu mostro pra vocês. E o nosso fogão, ele é de inox, como vocês podem ver. É da Smeg, eu que escolhi, né? Assim. Ele tem as bocas de tamanhos diferentes. Essa aqui normalmente é para fazer café na moquinha. Aí aqui tem um bolo de laranja integral que eu fiz ontem, que ficou muito bom. Eu tô me reinventando aqui na cozinha, porque eu não tenho as ferramentas certas para fazer e tá dando super certo. Então são receitas novas que eu tô fazendo e depois eu compartilho com vocês. Então aqui tem um bolinho que eu fiz ontem. Ó, daí aqui tem uma boca média, ali tem outra pequena. E esse aqui é para colocar na válvula, é um tipo de um veda-rosca para colocar na válvula do gás. Aí a boca maior é essa aqui. Aí a panela que eu tinha começado a fazer molho e desisti, né, porque senão não daria tempo. Então esse é o nosso fogão que agora você tem que instalar. E nós colocamos em cima de 3 madeiras, né, dessa largura para ficar esse vão para circular ar, porque ele esquenta. Não que vai esquentar horrores, mas esquenta um pouquinho. Então nas instruções ali de uso do fogão, pedia que não colocasse direto na superfície. Aí nós pegamos 3 madeiras de pinos, essa aqui tem 50, do outro lado também, e a de trás 55. Aí emendamos lá atrás, colocamos aqui e ele tá super firme, que é o que é importante, né, para eu cozinhar. E é assim que vamos nos virar até a nossa cozinha ser montada e o fogão ser colocado no lugar certo. Aqui já tirei para dar mais uma mexida e no forno ele vai secando. Aí como é que eu faço para deixar úmido assim? Eu pego a água do cozimento da massa e vou colocando aqui para não ficar seco, senão vai ficar um molho seco. Aí eu já vou colocar o tono. Tono é peixe, né? Aqui, peixe enlatado, que se chama tono. Esse aqui é o quê? Um atum? Esse é um atum, né? Ele vem em latinha, assim, tem latas maiores.
Esse aqui foi o Léo que comprou antes de nós vir pra cá ainda. Ó, aí coloca aqui. E esses enlatados aqui tem um sabor também diferente do que eu estava acostumada a comer. É mais gostoso. Vamos colocar as duas? Sim. Se não quiser colocar tono também, é só deixar os legumes. Mas como a gente não... já tinha comido com legumes semana passada, daí decidimos fazer assim. Já tá al dente para nós, já tá no ponto aqui os legumes. Mas eu vou deixar mais um pouquinho. Até a massa ficar pronta. Aí vou regar mais um pouco mais de água. E volta pro forno até a massa ficar pronta, hein? Molho e massa pronta, só comer. Esse aqui é uma folha de louro que eu coloquei aqui. O louro a gente compra ele fresco. Que tem essa opção também. Tem o louro seco. Nossa massa já tá cozida. E agora eu vou colocar o molho aqui dentro. Eu já comentei com vocês, aqui o prato principal na Itália é sempre massa. E nós amamos massa, então aqui em casa a gente tá consumindo bastante massa. E... massa engorda. Qualquer comida engorda, desde que você saiba comer, nada vai te engordar, nada vai te fazer mal. É o equilíbrio sempre. O arroz também engorda, que é o tradicional feijão com arroz no Brasil. Se você não se cuidar também, tu vai acabar engordando. Só que aqui, ó, fiz massa. Esse é o nosso almoço, nós não vamos misturar outro carboidrato. Aqui no Brasil se tem o costume, né, de fazer massa, arroz, feijão, e aí mistura tudo, batata. Então são vários carboidratos que você mistura. E aqui se come um de cada vez. Hoje eu tô fazendo massa, amanhã se eu fizer arroz eu não faço massa. Depois se eu fizer batata eu não faço massa nem arroz. E é assim que a gente se alimenta de uma forma melhor aqui em casa e aqui na Itália. É assim, tem o primeiro prato, aqui sempre tem dois pratos. O primeiro sempre é uma pasta e o segundo é uma carne. Então, daí eles também não misturam. Ó, eu misturei, né? Mas também tem as massas que tem os molhos com tono, com ragu. Mas se você quer uma massa, digamos, uma massa com queijo só, ou alho e óleo. Você come primeiro a massa e depois come o prato com carne. Ou come do jeito que tu quiser, né? Mas normalmente é servido assim. Primeiro prato sempre é uma pasta. E agora vamos comer. Lá tá acabando o banho. E já vamos almoçar.
Esse ralador aqui eu não comprei. Esse eu ganhei também junto com todas as coisas que eu ganhei logo que nós chegamos aqui. Esse aqui é um azeite que o Léo colocou pimenta. Salada eu não vou fazer porque tem tomate, berinjela, cenoura aqui. Então, não precisa por hora. Depois a gente come uma fruta de sobremesa. Oi, gente. Já é dia seguinte por aqui. Já tô com o quarto dos meninos praticamente vazio. Porque eu vou lixar hoje. Tenho tanta coisa pra fazer. Tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Eu tenho muita coisa pra montar. A nossa cozinha chegou. Tem coisas que vai aqui no quarto dos meninos que também já está tudo aí. Tem para lavanderia, tem os projetos que eu já tenho em mente que eu vou começar a criar. Mas eu tenho que começar. Só que eu decidi primeiro cuidar do piso aqui do quarto dos meninos, pelo menos lixar o piso aqui, para daí eu começar a montar as coisas. Que não adianta eu montar e aqui ainda o piso não ter sido cuidado. Então é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou lixar. Já tirei a caminha deles, coube ali no corredor, eu vou compartilhar com vocês. O roupeiro não coube lá, mas eu vou passar uma fita para vedar aqui, para que não entre pó dentro do guarda-roupa. E ele vai ficar aqui no cantinho mesmo. Aí quando eu chegar aqui, eu só afasto ele. Aí tem a cadeira aqui que eu vou colocar ali fora. E vamos começar, né? Porque senão os projetos estacionam e essa casa não vai se transformando aos poucos. Eu já pintei esse quarto e já pintei o corredor. Aí essa semana eu também quero começar a pintar a cozinha, porque a cozinha é o próximo cômodo que nós vamos mexer, porque é onde vai ser montada a nossa maravilhosa cozinha. Eu tô ansiosíssima para montar, para ver ela prontinha. É linda, é simples, mas é muito bonita. Ao mesmo tempo tem detalhes modernos que vão ser adicionados na cozinha. Então chegou hoje, tá tudo lá na sala. E vamos montar assim que der. Então já vou começar a organizar aqui para lixar. O que eu vou fazer primeiro? Vedar a porta de acesso para lá com o plástico. Tomara que o plástico tenha altura suficiente para eu vedar todo o espaço ali, para que o pó não vá para lá. E aí já fechei todas as janelas, portas para lá, vou fechar a porta da cozinha também, para que o pó se concentre aqui e saia por essa varanda, né? Assim eu espero. Vai dar certo, tem que acreditar. Eu coloquei a caminha deles pra cá, né? Coube bem certinho no vão aqui que eu preciso fazer o isolamento. E aí eu tenho o plástico do nosso colchão, que eu vou abrir agora, por sinal, para fazer a vedação aqui. Vai dar bem certinho a altura. E agora eu vou prender. Eu tenho que começar prendendo lá em cima. Eu vou subir aqui na cama. Vou ter que trazer a escada, senão eu não vou conseguir colar. Agora é só eu colar. Compramos uma fita, aquelas fitas normais, daí vedar as coisas para pintar, para colar. E eu acho que ela é boa. Desde que segure, tá ótimo.
E pronto, coloquei aqui e vamos ver se vai funcionar, né? Tá tudo fechado a casa pra lá, mas querendo ou não, o vento sempre dá um jeitinho de empurrar. Vamos começar a lixar dali pra cá, aí faz menos pó pra cá, né? Aí a nossa lixadeira é essa aqui, é uma Steyr, a marca, né? As lixas não são essas, eu comprei a lixa errada, mas eu adaptei e deu certo. Então é o que eu vou usar. E eu vou começar com uma lixa mais grossa para remover a parte mais grossa. E depois eu passo uma fininha. Ai, deixei meu EPI lá do outro lado. Vou ter que ir lá buscar. Vou usar óculos de proteção. Aqui tá sujo, que é coisa do André, com certeza. E também vou usar máscara. Não gosto, mas tem que usar. Essa máscara aqui. Vou passar calor, mas não tem jeito. O pó é muito, mas é necessário, né? O pó é demais, mas não tem outro jeito. Aqui é áspero, onde tem onde eu não passei, e aqui onde já passei já tá bem lisinho. Eu vou passar mais uma lixa fina ainda para remover mais um pouco do verniz. Ele não vai sair totalmente, eu acredito, mas saindo, deixando niveladinho já tá ótimo. E essa lixadeira você não precisa ficar segurando o gatilho. Você aperta o gatilho e solta e só fica mexendo com ela. É força de pó, mas não tem jeito. Tá ficando... Ai, a máscara tá apertando o nariz. Tá ficando bem lisinho. Para quando eu passar um novo, não ficar... Onde não tem, ficar tudo manchado. Eu ainda não comprei o removedor, a ideia era lixar primeiro para ver o que eu ia conseguir tirar. Ó, ali onde já não tem o verniz, já ficou praticamente sem. Porque essa parte de quando chove muito forte com vento, entra água. Mas isso aqui também eu vou melhorar.
Ainda que a máscara é boa, dá pra respirar tranquilo aqui dentro, mas tô suando. Tô coberta de pó, né? Mas é isso. Agora acho que eu vou pegar e vou deixar esse pó baixar e já vou dar uma boa limpada. Não vou mais lixar porque ele já tá super liso. Já nivelou tudo que eu queria que nivelasse. E aí eu vou limpar. Aqui tem que passar um pouquinho. Pra ver o que mais eu preciso lixar. Porque a ideia é essa, que ele fique super lisinho aqui nessas juntas. Pra depois eu remover o verniz e passar um novo verniz aqui. É claro que ele não vai ficar maravilhoso que nem um novo. E eu nem quero também que ele fique assim, com cara de novo. Eu quero que ele fique um piso bonito, prático para eu limpar e que seja confortável para nós caminhar, mas que ele tenha as marcas do tempo dele, que é isso que é o bacana no meu ponto de vista, né? Para mim isso é legal. Então, eu só vou passar aqui, que aqui eu acho que eu não passei, que tô sentindo ainda as elevações, e daí vou dar uma limpada. E depois eu compro o removedor e passo. Claro que eu não ia conseguir fazer tudo no mesmo dia, né? A ideia era essa, lixar primeiro, que é a parte mais suja, e depois passo o removedor, e daí eu passo o verniz. Antes de montar todas as outras coisas dos meninos que vai aqui nesse quarto. Eu já comprei a maior parte das coisas que serão montadas aqui, e por isso que eu tenho que cuidar do chão primeiro. Vou terminar aqui para limpar, porque eu tenho mais uma meia hora só para fazer isso aqui, porque tá quase na hora de buscar o André. Já dei uma boa limpada nesse chão, dá pra ver, ó, que aonde o verniz já estava saindo, saiu bem. Mas aonde tem verniz ainda, não saiu, né? Totalmente do jeito que precisa. Aí eu vou passar um removedor para tirar esse verniz, porque o que eu queria com a lixadeira eu consegui, era nivelar, desgastar todas essas juntinhas aqui, ó. Fazer o desgaste, né? Nivelar essas partes aqui para deixar tudo bem lisinho. Então agora já tá tudo bem liso. E agora é só remover o restante do verniz que tem, para que o chão depois fique bem bonito e não fique manchado, porque onde não tem verniz vai ficar de um tom e onde já tem fica de outro. Então eu preciso remover. Agora tem que comprar um removedor, mas saiu muito verniz, que fez muita poeira. As camas já arrumei, estão arrumadinhas já para dormir, porque aí eu aproveitei hoje e troquei os lençóis, tirei as capinhas, mas não coloquei as cobertas porque aqui tá fazendo um calorzinho, então eu deixei um lençol dobrado aqui nos pés da cama. Esses lençóis aqui nós ganhamos, esses aqui eu comprei. Então a caminha dos meninos já tá branquinha, limpinha, cheirosinha, pronta para dormir. Aqui outro ângulo para vocês verem. Claro que eu não ajustei bem os lençóis, que é só para dormir. Aí amanhã eu arrumo bem arrumadinho do jeito que eu gosto. Também nem abri os sobrelençóis para se cobrirem à noite, porque o André nem sempre usa coberta. O Pietro ainda puxa nas pernas. Mas aí à noite, quando eles vierem dormir, eu abro o lençol e coloco sobre eles. E de madrugada eles puxam, se eles quiserem. Aqui no meu quarto também eu troquei a cama, também coloquei um sobre-lençol, tirei a coberta, porque também não precisa nesses últimos dias. E esse lençol aqui eu também ganhei, ó. A luz já tá péssima aqui, que já é 7 horas da noite aqui. Então, ele tem esses bordados aqui, ó. Os travesseiros também. Então, esse jogo de lençol eu ganhei. Ganhei de uma tia minha que mora em Verona, ela me mandou várias coisas, inclusive esse jogo de lençol. Tem mais lençóis brancos que ela mandou para nós, mais coisas também. E aí eu vou compartilhando com vocês no decorrer do tempo. Mais tarde, mais para frente, quando eu for realmente, digamos assim, decorar esse quarto, aí vocês vão ver cama postas maravilhosa aqui. Agora é só simples mesmo, bem básica, só para nós dormir. O quarto continua azul, porque esse vai ser um dos últimos que eu vou pintar. Como é que tá sendo a adaptação do André dormindo sozinho? Ótima. Tem noite que ele nem acorda, tem noite que ele acorda uma vez, eu venho aqui,
dou um cheirinho nele e ele já pega no sono de novo. Às vezes ele nem acorda, ele só sonha, mas sabe como é que é mãe, né? Qualquer barulhinho que eles fazem, já tá em pé. Eu venho aqui, ele nem tá acordado, ele tá sonhando, aí eu arrumo ele e ele dorme. E o André dorme na cama de baixo, e o Pietro dorme na cama de cima. E eles já acostumaram. Vocês podem ver que aqui na caminha do André, eu inverti, eu coloquei uma madeira de proteção, porque na primeira noite ele rolou e caiu. Aí essa madeira de proteção era da cama do Pietro do lado de trás, no meio. Aí eu troquei, comprei uma outra, coloquei lá na lateral da cama do Pietro e coloquei essa aqui, porque aquela é um pouquinho mais estreita, então visualmente ela não ficou legal, aquela outra. E por isso que eu coloquei no meio, assim, ó, que tem do outro lado lá. E o Pietro é bem tranquilo. Aí de manhã, quando eu acordo ele, normalmente eu ajudo ele a descer, né? Porque eles ainda estão meio sonolentos. Ajudo ele descer e tá ok. Já estão bem acostumados e estão adorando a beliche. É uma madeira super clarinha e suja com facilidade dos pezinhos aqui, que eles sobem com o pezinho sujo durante o dia. Mas é só passar um paninho úmido que fica bem limpinho. Em relação à pintura, como é que eu tô fazendo esse processo de pintura? Pintei o quarto dos meninos primeiro, você pode ver que eu tô cuidando do chão do quarto deles também primeiro. Por quê? Porque é o ambiente que vai ficar pronto primeiro. Vai ficar decorado, tudo arrumadinho, vai ficar lindinho esse quarto aqui, do jeito que eu planejei. Vai ter DIY do guarda-roupa provisório deles, que é esse que vai ficar por um bom tempo. Vai ter um DIY que nós vamos fazer uma pequena modificação. Vai ter montagem da escrivaninha, das prateleiras que eu já comprei. Aqui também eu vou colocar uma cortina, tapete, essas coisas, né? Decoração. Mas tenham paciência que as coisas não acontecem da noite para o dia aqui em casa. É tudo um processo devagar. A gente já comprou boa parte dos acessórios que vão nesse quarto, mas não montamos nada ainda porque eu queria primeiro cuidar do chão. Não adianta eu decorar esse quarto sem cuidar do chão. Então agora primeiro é o piso, aí depois a montagem das coisas, os DIY que tem que ser feito e por último a decoração, né, que é aquela coisa quando você vem com um acabamento. E aí tem uns rodapés também que eu ainda não coloquei, que vai ser colocado só depois, quando tiver tudo pronto. Por que tá demorando esse processo de pintura? Porque eu não terceirizo a mão de obra aqui em casa, a gente não contrata para economizar e porque eu gosto de fazer. Eu cuido com mais detalhe da pintura, a pintura tem que ser bem branquinha, bem feita, e se for para contratar alguém que não vai fazer do jeito que eu quero, então deixa assim, eu faço no meu tempo. Por isso que vocês estão vendo o vídeo aí que não tem pintura. Então tudo é um processo e vocês estão acompanhando cada etapa aqui em casa. Então eu pintei o quarto dos meninos, já pintei o corredor, mas o corredor eu acabei que não gravei porque é só pintura, não tem nada. Vai ter 3 DIY no corredor. E é claro que esse eu vou compartilhar com vocês, até para servir como inspiração, para vocês criarem ambientes aí sozinhos na casa de vocês. E o meu quarto vai ser o último que eu vou pintar. Por quê? Porque o próximo agora é a cozinha, para daí nós montar a cozinha. Depois vem a sala, para eu tirar aquele verde lá que me incomoda. E por último, o meu quarto, porque eu tenho que cuidar do chão e das paredes. E ali eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou cuidar do chão, lixar o chão, né? Não vou invernizar, mas eu quero lixar todo o chão para daí pintar as paredes. Aqui hoje fez pó, mas aí depois eu tenho uma vassoura macia, eu passei nas paredes e por incrível que pareça, não tinha tanta poeira. Não tem como passar pano, porque essa tinta não é aquela tinta que você pode lavar. Aqui a tinta não é lavável. Então não tem como passar pano úmido, até porque vai manchar tudo, vai ficar feio. Então eu passei uma vassoura seca, bem passadinha em todas as paredes, no teto, e ficou limpinho. A única coisa que eu não limpei foi as lâmpadas ali, mas aí amanhã ou depois eu limpo. Então tenham paciência que vocês vão acompanhar todos os processos. Eu sei que tem gente que... Ai, por que você não pinta essas paredes como prioridade? É prioridade. Então a prioridade é a pintura. Mas no meu tempo, conforme eu vou conseguindo fazer aqui em casa. Que não é só pintar ou só cuidar de chão. Eu faço várias coisas. Então no meu tempo, digamos, vago, entre aspas, né? Que eu me programo, aí eu consigo pintar, cuidar dos detalhes da transformação dessa casa. E... é cansativo, é demorado, então é feito por mim mesma
tem que ter paciência, né? Um pouquinho por dia. Eu mesma, se fosse um tempo atrás, eu não teria essa paciência que eu tô tendo de transformar a minha casa aos poucos. Eu já queria ter feito tudo, mas não é assim que funciona. Eu só vou ficar estressada, vou ficar chateada, muito cansada, não vou ter tempo para outras coisas, só para ver a casa arrumada. Então, vamos devagar, cada coisa no seu tempo. Eu também tenho que aproveitar, curtir, passear com a minha família, curtir meu marido, curtir meus filhos, descansar, aproveitar esse clima gostoso que tá aqui, que não tá calor, mas também não tá frio. Porque logo o tempo vira, fica muito frio, então não dá para aproveitar a vida lá fora. E é um pouquinho por dia, né? Até para eu mostrar para vocês que aqui em casa as coisas não acontecem da noite pro dia, que nem em alguns canais aí que eu vejo que é VaptVup, tá tudo pronto. Aqui não, aqui é vida real mesmo, é um pouquinho por dia. Agora eu vou descansar, né? Porque eu só tomei banho, fui buscar o André, né? Cheguei, dei uma comidinha para eles e vim dar mais uma limpada, que eu só tinha tirado o grosso. Limpar, arrumar, daí a gente tive que limpar toda a casa. E o meu plástico ali deu super certo. O pó não passou para os outros ambientes. Porque eu não só coloquei o plástico, como também fechei toda a casa para lá. Então o ar não encanou. E deu certíssimo. Daí passei um paninho em tudo que eu não tinha passado ainda hoje. Arrumei as camas, tem mais roupa de cama lavando. Eu tinha tirado as capas dos edredons de manhã para colocar para lavar. E teve alguém que comentou que não é capa de edredom, é duvet. Eu sei que é duvet, mas eu não preciso ficar falando difícil aqui só para dizer, ela fala difícil. Não, eu sou eu mesmo. Eu sou uma pessoa simples. Eu cresci sabendo que aquilo ali era capa para edredom. Tanto que aqui na Itália é vendido como copre più mini, capa para edredom. E por que eu vou chamar de duvet? Muita coisa eu sei, eu tenho conhecimento, conheço as palavras, eu conheço a origem, eu conheço a história, mas eu não preciso ficar contando isso para vocês. Eu quero compartilhar com vocês a simplicidade, como é a minha vida. Eu tenho conhecimento de muita coisa, posso parecer simples, mas eu procuro ter conhecimento, adquirir conhecimento sobre tudo na minha vida, sobre tudo que eu gosto, sobre tudo que me rodeia, que me faz bem. Mas nem por isso eu fico compartilhando tudo com vocês. Eu quero que vocês conheçam a Graça Simples. Eu estudo, eu pesquiso, me aprofundo nos assuntos, tudo que me interessa. Tudo que for agregador para mim, eu procuro ter um conhecimento bom. Nessa parte de decoração, eu tenho um amplo conhecimento. Por quê? Porque eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre me atualizando, buscando canais americanos, europeus, aqui tem uns bem bacana. Eu moro num país onde a decoração é muito forte. A Itália é um país conhecido pela a decoração das casas também. Tem muita loja, tem muita coisa maravilhosa nesse país. Por quê? Porque a parte de decoração também é bastante valorizada aqui, digamos assim. Não é só a moda pessoal, né? As vestimentas pessoais, né? Vestimenta da casa também, aqui eles são muito fortes. Então eu procuro sempre conhecer essa área, porque é uma área que eu gosto bastante. Você sabe que aqui em casa eu procuro sempre ter peças que combinem com nós, que tenham uma história. Vocês vão ver muitas peças de brechó aqui em casa, de garimpos, que nós vamos garimpar. Peças de decoração. A parte básica assim da casa é normal, né? Mas com a nossa identidade. Eu poderia comprar todos os móveis prontos para cada ambiente, mas eu não quero. Eu quero fazer, eu quero olhar para aquilo ali e saber se esse fui eu que fiz, essa ideia fui eu que tive para esse espaço. E eu sempre tenho inspirações. Normalmente o Pinterest está cheio de inspirações. Então é lá que eu vou me basear numa ideia para fazer algo que combine com nós, que combine com a nossa casa e que vá ficar bonito. Então é isso, vou lá dar uma comidinha para os meus filhotes, comer também e descansar. Amanhã eu volto para gravar mais um pouco para vocês.